Olá! Essa pequena aula hoje é para esclarecer o conceito de primitivismo. Nós estamos acostumados a confrontar todos os dias a ideia de conservadorismo e progressivismo. E esses dois times estão constantemente brigando, especialmente no cenário político, mas também muito claramente dentro das igrejas, do cenário religioso geral, mas também das igrejas cristãs. O primitivismo ele surge como uma outra via, porque tanto o progressivismo quanto o conservadorismo, eles são fundamentos, são coisas que você parte delas para pensar as outras coisas depois de já ter decidido se você é conservador ou se você é progressivista. Quem decide que é conservador escolhe uma determinada tradição, uma determinada faixa, um tempo, uma época, para preservar e congelar aquela época e viver para sempre nela. Aquela pessoa que decidiu conservar a década de 50 e o sonho americano vai guardar os valores, a maneira de viver daquela época, as tradições, a moral, para sempre. Ele quer que nós continuemos vivendo como se estivéssemos em 1950, em 1970, no ano 2000, 2020, em 2300. Ele quer conservar aquilo. Enquanto que o progressivista, ele quer mudar, sempre mudar. E depois que ele alcança todos os seus objetivos, ele quer mudar mais. Isso faz com que esses dois modelos sejam modelos bastante relativos. Por exemplo, aquele que queria progresso na década de 50 e conseguiu todos os seus avanços e completou sua agenda na década de 70, agora quer conservar o que ele conseguiu na década de 70, se tornando um conservador, comparado com os novos progressivistas de 70 em diante. O primitivismo ele é mais objetivo, porque não é a respeito de conservar uma tradição específica. O primitivismo é a restauração de uma era de ouro. É um ideal. Por exemplo, o ideal do Jardim do Éden. E é a restauração desse jardim. O primitivismo, ele mira nessas eras douradas, aonde a humanidade teve mais progresso na saúde, na prosperidade, nas relações espirituais, aonde a humanidade esteve mais perto da realidade eterna, mais próxima de Deus. E essas eras douradas acontecem em pequenos espaços de tempo, sempre em relação ao Éden original. Então existe uma pequena era dourada ali antediluviana, existe uma pequena era dourada ali na época do rei Salomão, existe uma certa glória na cabeça de ouro da Babilônia, Nabucodonosor, no Império Persa, no Império Grego, e meio que acaba por aí, porque o Império Romano é um império de decadência. Essas eras douradas, esses ápices da história da humanidade, são o nosso alvo para a restauração. Isso é o primitivismo. E o primitivismo ele se apropria, sem sentir vergonha por causa disso, de todo o arcabouço mitológico, mesmo quando você propõe o primitivismo como um autor claramente cristão. Nós temos John Cotton, na fundação do Novo Mundo, trazendo a ideia de a Nova Atlantis. Nós temos Anne Bradstreet pedindo pela restauração da ideia de Eva edêmica, a Eva no Éden, e uma visão positiva de como no Éden, antes da queda, Eva desejou a sabedoria, tanto quanto Salomão desejou a sabedoria. Nós temos Francis Bacon
e o indutivismo com a universalização do conhecimento. Johannes Comenius, igualmente, propondo a universalização do conhecimento. Que todas as pessoas tenham acesso à educação e ao conhecimento verdadeiro. Assim, o primitivismo ele mira num bem concreto e universal da humanidade. E não é exclusivista de forma alguma. Ele não é uma doutrina de que você precisa crer especificamente num conjunto de valores religiosos ou num determinado partido político, porque a ideia do Éden está presente na escatologia, no que nós cremos que acontecerá no futuro, na revelação futura de Deus para toda a humanidade, estabelecendo uma nova era dourada, onde todos terão o conhecimento de Deus. E essa expectativa escatológica, ela é presente no cristianismo, ela é presente no judaísmo, ela é presente no islamismo, ela é presente em certas partes da ideia dos mistérios pagãos, no zoroatrismo. Todos concordam com essa restauração e todos podem trabalhar por esse bem universal. É uma doutrina, é uma base para a união, para que as pessoas não estejam mais separadas e brigando, mas que possam trabalhar juntas para a restauração, para a instalação dessa era de ouro.